Mais um capítulo do livro A Vida no Outro Mundo, de Caibar Schutel. O plano da vida após a morte. O primeiro plano do mundo espiritual é bem parecido com o plano em que vivemos, o plano terrestre. Pode-se dizer que o nosso plano de vida aqui, a Terra, é uma cópia materializada do primeiro plano da vida espírita. O que existe na Terra, aqui onde nós estamos hoje, existe nesse mundo espírita, sendo que ele contém ainda mais alguma coisa do que existe no nosso mundo. Meus amigos, é como se o mundo imediato, o mundo espiritual imediato ao nosso, é como se fosse uma cópia do nosso, melhorada. E segundo dizem os especialistas, nós é que somos a cópia deles, uma cópia mal feita do plano a seguir. Aqui, quando a gente fala plano, se refere a mundo, é um mundo espiritual sobreposto um ao outro. Continuando, eu vou ler esse parágrafo novamente. O que existe na Terra existe nesse plano no mundo espírita, sendo que ele contém ainda mais alguma coisa do que existe no nosso mundo, mas é muito mais aperfeiçoado, mais belo, sem comparação. E tudo o que existe, está claro, é formado de matéria contida nesse plano de vida ou mundo. Ou seja, os móveis, as casas, os objetos todos é feito de material espiritual. Não é da mesma árvore da madeira aqui que se faz a cadeira lá. Cada plano espiritual, cada mundo espiritual tem o seu próprio material, sua própria composição, em frequência compatível com aquela em que se está. Seguindo, o termo mundo, na linguagem espírita, não exprime somente os planetas, os globos, mas também as camadas que chamamos atmosféricas e que envolvem os planetas, os cometas, as estrelas ou sóis, e outros mundos imperceptíveis mesmo aos astrônomos e aos que se dedicam às coisas espirituais. Poderíamos chamar esses mundos de mundos aéreos, entretanto reais, pois é neles que vivemos a nossa vida verdadeira. Nos mundos materiais, a nossa vida é ligeira, aparente, transitória, sujeita aos 5 sentidos, ilimitada à personalidade, ao passo que no mundo espírita não é a personalidade que vive, mas sim a individualidade, com o sentido amplo que abrange o seu passado. Meus amigos, o nosso passado é milenar. Não são os poucos anos que temos de respirando o ar terrestre. Nosso passado é milenar. Seguindo, de modo que, como foi dito pelos espíritos que ditaram ensinos a Allan Kardec, o mundo espiritual é um reflexo aperfeiçoado do mundo material. Com efeito, os videntes veem esse reflexo assim como os poetas e pensadores debruçados à beira-mar veem em suas águas retratados os astros e as estrelas do céu. A humanidade na Terra, essa visão não passa de miragem, de reflexo, mas os habitantes do mundo espírita, esse reflexo é tão real como é real na Terra o que o homem vê, observa e executa. As cidades, as casas, os veículos. Nossas citações são comparativas. Fazemos-las assim como um índio que estivesse ido a uma cidade ou uma metrópole e de volta descrevesse a sua tribo o que vê. Vocês podem imaginar, meus amigos, como é que a pessoa pode falar? Que eu vou dar um exemplo muito interessante. O Apocalipse de João. Jesus mostrou para João, evangelista, o futuro. Quando João fala que os homens tinham focinho de porco e voavam em máquinas de aço, o que ele estava vendo? Os pilotos de caça, de aviões de caça, que usam aquela máscara na cara. Mas como é que João ia explicar isso há 2000 anos atrás? Não é verdade? Então é a mesma coisa. Então o mundo espiritual, para explicar para a gente o que tem lá, ele tem que usar metáforas, ele tem que usar comparações pobres para nosso idioma. Entendem? Continuando. Acresce, porém, que o mundo espírita, ou seja, espiritual, não limita a sua evolução somente ao reflexo, isto é, não contém só o que contém a Terra, porém muito mais,
pois é claro que, sendo ele o mundo normal, primitivo, o que existe na Terra é originário desse mundo. Todas as novidades, todas as novas descobertas, os melhoramentos que o mundo terreno vai tendo, vêm do mundo espiritual. São uma cópia grosseira, materializada do que existe no mundo espiritual. Esse mundo espiritual é muito maior do que o mundo material. Nele pode haver comparação, senão muito relativa, seja em estrutura, nas belezas da arte, nas maravilhas da ciência, na altura da concepção dos seres intelectuais e das coisas, na harmonia e tudo mais. Tudo nele se excede, mas excede muito ao mundo material. Basta dizer que a vida ali é isenta do ganha-pão, do ganha-roupa, do ganha-cobertura. O trabalho é muito mais suave, independente de suores, fadigas canseiras e mesmo esse trabalho, conquanto seja obrigatório, como é o trabalho na terra, tem o seu limite para permitir as distrações, o estudo, a formação do intelecto, o progresso do espírito. Os que se amam constituem-se em famílias, obedecem às leis sociais de respeito mútuo, muito mais ainda do que na terra. Entretanto, nesse plano de existência, mormente no momento atual, o bem-estar tem sido terrivelmente perturbado pela ação nefasta de espíritos maléficos que vão deixando a Terra atormentados pelas guerras, epidemias, suicídios e catástrofes de várias espécies. Aqui tem uma observação. No estado ordinário, sem contar as vítimas das guerras, a que cataclismos ocorrem diariamente, o mundo perde 100 mil pessoas, isso em 1932. Que coisa, hein? Essa perda é diária. Se vocês entrarem na internet e procurarem o número de mortes ao vivo, vocês vão encontrar esse mesmo número. Eu fiz isso, achei muito interessante. Continuando. Devemos acrescentar que este plano de vida está ainda muito distante da felicidade. E quando dizemos que ele é belo e admirável, fazemos-lo sempre em relação ao mundo material, onde predominam paixões de todos os gêneros e o vil interesse dos bens materiais. Propositalmente, com o intuito de trazer revelações sobre a vida espiritual, e para que não a julguem milagrosa, abstrata, é que devemos publicar este livro. Finalmente, vamos repetir. A vida além do túmulo não se cifra num inferno candente, num purgatório de labaredes, num céu de beatíficas e nula contemplação, num mistério, numa abstração. Lá existem cidades flutuantes, sonhos de Júlio Verne, grandes avenidas, largas praças, jardins esplêndidos, museus, ruas belíssimas, onde se destacam magníficos edifícios, construções que maravilhariam os maiores arquitetos da Terra, onde cruzam e se multiplicam veículos e de que o homem ainda não pode fazer ideia. Ascensores, ou seja, elevadores, que conduzem os planos superiores e, para determinados fins, os espíritos inferiores, que, pela sua materialidade, não se pode elevar ao azul do firmamento. Enfim, lá a vida é tão intensa, um movimento tão acentuado, que confunde os espíritos menos avisados, como confuso e boquiaberto ficaria o sertanejo, que o mundo nada conhece, a não ser o recanto que nasceu, e fosse transportado para um dos centros principais do mundo terrestre, por exemplo, Londres ou Paris. Vocês podem imaginar? Pegar um indígena de uma tribo e levar para Paris? O que ele vai achar disso? Ele vai achar a mesma coisa que nós acharíamos se fôssemos para os planos espirituais e víssemos as maravilhas que lá está. Seguindo, esse ar que nos envolve e parece ser o vácuo, o nada, é um mundo de seres e de coisas que não podem ser percebidos por nós, devido à deficiência de nossa retina, que só percebe a matéria densa, conglomerada. Os espíritos, logo que partem da terra, pela transformação da morte, acostumado às sensações grosseiras e às percepções que lhes são dadas exclusivamente pelos 5 sentidos, não veem logo as coisas espirituais, não as percebem, e então continuam a utilizar desses mesmos sentidos, mas, não tendo mais o corpo carnal, que lhes servia de periscópio, encostam-se às pessoas da terra, que lhes são similares, para, com auxílio destes intermediários, satisfazerem seus desejos materiais, pelos sentidos psíquicos.
Com razão, pois, se diz que ao lado de cada homem ou mulher, de cada pessoa, existem muitos espíritos, e esse fato tem sido verificado pelos médiuns videntes, que os enxergam até mesmo tomando parte de nossos negócios, viagens e diversões. E faço eu aqui uma observação. Esses espíritos ignorantes que ficam vagando aqui pela terra se aproximam de pessoas que têm vícios. Se a pessoa fuma, se a pessoa se embriaga, se a pessoa vai a jogatinas, se a pessoa tem maus hábitos sexuais, ela atrai esse tipo de espírito e convive com ela, para que eles partilhem as suas sensações. Já pensaram nisso? Então vamos pensar mais e procurar termos hábitos mais saudáveis para atrairmos companheiros mais espiritualizados, não é? Continuando. Pelas casas, pelas ruas, pelas praças, estradas de ferro, automóveis, carros, carroças, andam milhares de espíritos em toda a parte. Eles são encontrados nos jantares, nos bailes, nos teatros e até nas igrejas. Esses espíritos de condição inferior são os designados com o nome de famílias na doutrina espírita. Não queremos dizer com isso que todos os familiares sejam ruins, atrasados e sofredores. Há-os em diversas escalas de bondade e de sabedoria, como existem na Terra pessoas de todas as categorias. Alguns são missionários que poderiam estar num plano superior, mas preferem auxiliar os parentes e amigos que aqui deixaram. Outra multidão de missionários vive em nossa atmosfera, guiando os espíritos atrasados, protegendo e auxiliando os homens de boa vontade. Iniciam a vida espiritual os que para lá se passam, preparam para uns novas encarnações, exilam outros para mundos inferiores ou para outros planetas. Esses casos são muito comuns no mundo espírita. É o que aqui na Terra chamamos de lei da deportação. Quando o indivíduo é perigoso, obstinado, criminoso, contumaz, irredutível, os governos da terra encerram-no num presídio ou deportam-no para outra nação. O mundo espiritual, em semelhantes condições, envia um espírito para um presídio onde receba instruções e fique preso, ou para outro planeta mais atrasado, com a dupla vantagem de que nos levará aos habitantes dessas outras terras alguma novidade que aprendeu, ao mesmo tempo que, aguilhoado pelo sofrimento, regenera-se e efetua o seu progresso. Aproveito trazer como exemplo o espírito de Hitler, que não teria condições de ficar na atmosfera da Terra, devido ao número infinito de pessoas a quem ele prejudicou. Ele continuaria recebendo esses pensamentos e isso atrasaria sua regeneração. Hitler está confinado em Plutão. Ele ficou lá. E Mahatma Gandhi pediu a Jesus que permitisse ficar com Hitler para ajudá-lo no processo de volta aos princípios da bondade e fraternidade. Ninguém está desprotegido. Nenhuma ovelha será perdida. As pessoas cometem erros por ignorância. À medida que aprendem, se redimem. Um dia, no futuro muito longínquo, Hitler voltará e será um missionário que ajudará as pessoas para reparar os erros que cometeu. Essa é a bondade divina. Continuando. No mundo espiritual há o princípio de autoridade, e disso temos muitas provas, seja pela cura de obsessões, seja pela cura de moléstias dadas pela ciência como incuráveis, e que não são mais que a ação dos espíritos maléficos, odientos, rancorosos, ciumentos, invejosos, cuja ação cessa quando eles são chamados à ordem e cedem ao princípio de autoridade. Contudo, não é demais repetir que, no momento atual, também o mundo espiritual passa por grande crise, cujo reflexo se vê na Terra. Mas a crise não é definitiva. É sempre um tempo curto de revoluções, que tem um fim. Esperamos que muito em breve a crise do mundo material seja superada, para que mais depressa seja abafada a crise no mundo espiritual, pois recíproca é a ação de um sobre o outro. A deportação para outros planetas é um verdadeiro império de perturbadores, que há século vem aniquilando e avassalando tanto o mundo da Terra quanto o mundo espiritual. Dará fim a essa crise. E é por esse motivo que vós, espíritas, não podeis ainda consolidar as vossas mais altas aspirações, cumprindo com alegria as provas que por Deus vos foram impostas.
e ao mesmo tempo vos é difícil manter íntima relação com os espíritos que vos auxiliam. Os efeitos dessa crise também concorrem para os insucessos de muitas curas e a ineficácia das preces que fazeis, bem como prejudicam experiências probativas da imortalidade. Eu lembro aqui, esse livro foi escrito na década de 30. A crise que ele se refere, provavelmente, é a Segunda Guerra Mundial. Muitos anos antes de começar a guerra, a espiritualidade já fazia acampamentos para abrigar os mortos que aconteceriam naquela situação. Porque a espiritualidade sabe, passos à frente, o que a humanidade viverá. Temos um livro muito bom que trata sobre isso. Chama o Segundo Grande Elo, que conta o que acontece espiritualmente durante a Segunda Guerra. Se puderem, leiam esse livro. Continuando. Mas tudo passará breve, e as duas humanidades, ligadas por um mesmo ideal, marcharão apressadamente para tornarem o mundo terreno uma habitação superior, ao menos bem confortável, e o mundo espiritual um paraíso para o descanso de úteis diversões, ao mesmo tempo uma escola de progresso a oferecer aos que deixarem a terra novas oportunidades. Tudo vai ser reformado, tudo vai ser remodelado para o império do bem e do belo, porque o reinado do Cristo Jesus se avizinha e se proclama em todo o mundo e no espaço. Muito belo esse capítulo. Espero que vocês também tenham gostado e escrevam, comentem o capítulo. Eu responderei a todos. Um grande abraço e até breve.